Te revelar o segredo dos vendedores de sucesso. O que separa os vendedores que realmente têm resultados, que conseguem prosperar financeiramente, de vendedores esforçados, disciplinados, mas que são medíocres, que não conseguem bater suas metas. E principalmente, não tem nada relacionado à técnica de venda, persuasão, estratégia, negociação, quebra de objeção, comunicação verbal, não verbal, branding, até porque essa é a parte mais fácil do processo comercial. Inclusive, se você der um Google, colocar no YouTube, vai ter conteúdo de rodo para te ajudar com isso. Aí eu te pergunto, se tem conteúdo pra caramba para te ensinar técnica e estratégia, por que você não consegue os resultados que você sabe que você poderia conquistar? Eu costumo dizer que o vendedor é igual o Batman. O Batman, ele não tem nenhum superpoder. Então o que o Batman tem? Além de dinheiro, é claro. O Batman, ele tem um cinturão de utilidades com várias ferramentas que ele vai utilizando ao longo da sua jornada. Assim também é o vendedor. Nós vendedores, nós não temos nenhum superpoder, mas nós temos um cinturão de utilidades que são as nossas estratégias, técnicas de venda que a gente tem que ir empregando ao longo do atendimento aos nossos clientes. Agora eu te pergunto, se você tem essa consciência, por que na hora H você não consegue utilizar essas técnicas e essas ferramentas? Até porque eu tenho certeza que você já atendeu um cliente e 5 minutos depois de você ter conversado, atendido aquele cliente, você pensou assim, putz, poderia ter falado isso daqui, poderia ter falado algo diferente, poderia ter aplicado essa estratégia. Isso já aconteceu com você? Eu tenho certeza que sim. E se já aconteceu, eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. E eu te digo isso porque a partir do momento que você dominar o que eu vou te ensinar nesse vídeo de hoje, as suas vendas vão mudar instantaneamente. Isso que eu vou te revelar daqui a pouquinho tem potencial de mudar as suas vendas agora. Então fica comigo até o final desse conteúdo, porque além de te revelar esse segredo, eu vou também te contar 4 passos de como que você implementa na prática essa sacada para mudar as suas vendas a partir de agora. E Jaime, por que você está falando isso? Porque de verdade eu estou cansado de ver vendedores esforçados, disciplinados, que querem bater suas metas, alcançar os seus sonhos, mas quebrados financeiramente ou vivendo uma montanha russa de faturamento só por não conhecerem esse segredo que eu vou revelar para você já já. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Jaime Suzano, eu sou especialista em vendas, em estruturação e implementação de times comerciais e minha missão aqui nesse canal com você é te ajudar a vender mais e melhor. E se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a apertar o botão aqui, se inscrever agora no canal e também deixar o seu like. É uma forma de eu saber que esse conteúdo está fazendo sentido para você. E a verdade é, sem mais delongas, que o que separa um vendedor de sucesso dos vendedores medíocres é a mentalidade campeã, é a mentalidade de campeão. Porque depois de ter treinado centenas de vendedores nesses últimos 7 anos, eu percebi uma coisa. O que faz a diferença de verdade para um vendedor prosperar, para um vendedor crescer, não é o domínio das técnicas e estratégias. É sim ele ter uma capacidade de lidar com os seus próprios pensamentos, com a sua mentalidade. Afinal, a profissão vendas é a profissão mais desgastante do mundo. É ouvir não o tempo inteiro, é se esforçar a falar com 1000 pessoas para fechar 10 contratos. E querendo ou não, isso traz um desgaste emocional gigantesco. Que quando a gente não sabe lidar emocionalmente com esses desafios, o que acontece? A gente entra no processo de autossabotagem. E eu pude notar nesse período treinando dezenas, centenas de vendedores que a maioria daqueles que não performam é porque jogam cascas de banana na sua própria jornada e acabam entrando nesse processo de autossabotagem. Jaime, como que eu sei, então, que eu estou me sabotando ou não? Como que eu sei que eu tenho essa mentalidade campeã ou não? Primeira coisa que eu tenho para te dizer é que, em alguma medida, todo mundo se sabota. Não tem ninguém imune a esse processo. O que a gente tem que saber fazer? Justamente lidar com esse processo de autossabotagem, gerenciando as nossas emoções
para que elas não impactem negativamente as nossas ações, as nossas atitudes e, claro, consequentemente, os nossos resultados. Então, o primeiro passo para você desenvolver essa mentalidade campeã é: 1. Você está se sabotando? Qual é o nível de autossabotagem que você tem feito consigo mesmo hoje? Poxa, Raine, mas como que eu descubro isso? Existe um teste, um assessment de inteligência positiva para metrificar o quanto você está se sabotando e principalmente para que você possa vir a entender quais são os sabotadores que vão te boicotar ao longo da sua jornada. E se você quiser receber gratuitamente esse teste para você saber precisamente se você está se sabotando ou não e quais são os sabotadores que estão te impactando, clica no link que vai estar aqui na descrição. Fala com o meu time no WhatsApp, que eles vão te mandar o link gratuito para você fazer esse teste e ter clareza de quais são os sabotadores que estão impactando a sua jornada. Então, o primeiro passo para você desenvolver a sua mentalidade campeã é você ter clareza quais são os monstros internos que você está lutando. Eu tenho os meus monstros e eu tenho certeza que você também tem os seus monstros que você vai ter que aprender a lidar com eles. E esse teste vai te revelar com muita clareza quais são os monstros que estão te afetando nesse dia. A partir de agora, você desenvolver essa mentalidade ou não é uma decisão sua. Beleza, Raine. Agora eu já sei quais são os meus sabotadores. Qual é o segundo passo dentro desse processo? O segundo passo é você entender a raiz desses sabotadores, ou seja, quais são os pensamentos que vêm à sua mente que te colocam nesse processo de autossabotagem. Afinal, qual é a consequência da autossabotagem? A procrastinação ou, muitas vezes, você não conseguir utilizar todas as técnicas e ferramentas que você tem no seu cinturão de utilidades quando está ali fazendo relacionamento com os clientes. E eu te conto de carteirinha, porque isso já aconteceu comigo, que os dois nos boicotam. Como assim? Muitas vezes eu deixei de ligar para clientes, que era só fazer uma ligação para fechar aquele contrato, por medo, por receio. Ou seja, o processo de autossabotagem me paralisava. Eu ficava pensando, será que eu vou ser chato? Será que eu vou ser inconveniente? Ah, se ele quisesse, ele já tinha falado comigo. Será? Será que se eu fizesse uma ligação, eu não teria fechado mais um contrato? Não só isso. Muitas vezes eu entrava nas minhas calls de venda já pensando assim: poxa, será que esse cliente vai ter dinheiro para fechar o contrato? Preciso pagar meus boletos. E isso me trazia uma pressão psicológica tão grande para aquela reunião de vendas em que o cliente do outro lado sentia, tem alguma coisa de errado. E aí quebrava a base de todo o processo de venda, que é o quê? A confiança. Então, quando eu estou em processo de autossabotagem e não tenho clareza desses pensamentos, eles tomam conta da minha mente e me fazem procrastinar ou tomar atitudes ruins quando eu estou ali enfrentando o meu processo comercial. Então, o que eu quero que você faça agora? Que você abra um bloco de notas ou pegue um papel e anote quais são os pensamentos que te sabotam. Qual é a origem dos seus sabotadores? Quando você tem que ligar para um cliente, qual é o pensamento que vem na sua mente? Quando você tem que quebrar uma objeção, quando você está no tete-a-tete, quando você está dentro do seu processo comercial, quais são os pensamentos negativos que te boicotam? A gente precisa ter clareza desses pensamentos. Afinal, pensamento gera um sentimento. Sentimento gera uma ação. Uma ação vai gerar um resultado que vai reforçar esse pensamento. Então, se eu quero mudar os meus resultados, eu preciso começar na causa raiz, que são os meus pensamentos. Então, nesse momento, eu quero que você lixe esses pensamentos negativos. Porque o terceiro passo nada mais é do que você escrever do lado desses pensamentos negativos qual é a crença fortalecedora, o pensamento fortalecedor que você vai passar a praticar, a cultivar a partir de hoje
para mudar a sua mentalidade e se tornar um verdadeiro campeão. E preste atenção, um campeão não é uma pessoa que vai ter derrotas. Um campeão é aquele que sabe lidar emocionalmente tanto com a derrota como com a vitória. Eu costumo dizer o seguinte, o campeão é aquele que na vitória não fica deslumbrado e na derrota também não fica acabado. Ele tem ali uma gestão emocional de entender que tudo é resultado. Se for um resultado positivo, ele comemora. Se for um resultado negativo, ele aprende. E se ele aprendeu algo, ele agradece. E isso te faz sair desse processo de autossabotagem. Então, quais são os 3 passos que eu falei até agora? Você fazer o assessment, que meu time vai te enviar gratuitamente. Basta você apertar no link aqui embaixo e falar, quero teste de sabotadores, que ele vai te disponibilizar isso gratuitamente. Depois, identificar os pensamentos que estão te sabotando. E terceiro, começar a entender quais são os pensamentos fortalecedores que você vai cultivar daqui para frente dentro da sua jornada. E por último, não menos importante, é o poder da mentalização positiva. Algo que você precisa fazer toda vez que você for para o seu processo comercial eu preciso fazer 10 ligações, 10 pessoas vão me atender, eu vou conseguir conversar, criar relacionamento, qualificar, eu vou conseguir fazer o melhor atendimento possível para esse cliente. E no final ele vai fechar o contrato comigo. Eu preciso ter otimismo. Um vendedor que não é otimista é um vendedor que já entra no jogo derrotado. E se você já entra no jogo derrotado, a probabilidade de você receber um não no final aumenta em muito. E não só isso, aquele não que você recebe vai reforçar um pensamento negativo que vai te colocar num looping maior ainda do processo de autossabotagem. Então eu preciso o tempo todo cultivar os meus pensamentos positivos e a mentalização positiva. E é claro, o que é muito importante? Mentalizar sem agir não adianta de nada. Então você precisa mentalizar e você precisa agir. Agir frente ao seu processo comercial. Entendendo que não é porque agora você já sabe quais são os sabotadores, já identificou os pensamentos que te boicotam, que você já sabe os pensamentos fortalecedores que precisa comunicar. E por último, que você agora já sabe que precisa cultivar a mentalização positiva, que as coisas vão acontecer. Você precisa fazer sua parte, que é o quê? Agir, tocar o processo comercial. E o que você está falando de forma prática, Raine? Ligar para prospectar, de você quebrar uma objeção, de você respirar fundo na frente do cliente e saber lidar com as suas emoções para conduzir ele da melhor forma possível. E dessa forma, é claro, aumentar a sua performance em vendas. E se esse conteúdo fez sentido para você, você quer aprofundar os seus conhecimentos sobre como desenvolve essa mentalidade campeã, como que esses sabotadores agem dentro do processo comercial, eu vou te convidar a clicar aqui agora nesse card para que você acesse mais um conteúdo nosso gratuito para te ajudar nesse processo de amadurecimento. Final, vender transforma vidas.